Boa tarde a todos os presentes aqui na Faculdade de Direito de Coimbra e aos presentes de forma online. Daremos início agora ao painel número 1, Direito Ambiental em Plano Luso Brasileiro, Cidades Inteligentes e Agronegócio, parte do segundo seminário Luso Brasileiro de Direito Público. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro apresentador de papers, vamos pedir desculpas pelo ligeiro atraso, tivemos um pequeno problema técnico já solucionado aqui, e eu gostaria de contar com a colaboração de todos os presentes painelistas aqui presencialmente e também de forma online, que utilizem o tempo de até 10 minutos para a apresentação dos respectivos trabalhos. Dito isso, sem maiores delongas, eu convoco o professor Antônio Lourenço da Costa Neto, que é autor do trabalho Interface entre Direitos Humanos e Direito Ambiental no Plano Luso Brasileiro, em coautoria com Walter Moura do Carmo, Universidade de Lisboa e Universidade Federal Rural do Semiárido. Meu bom dia a todas e todos, quem está aqui no Brasil, e boa tarde para quem está aí em Portugal ou na Espanha. Eu sou o professor Walter Moura do Carmo, como a professora mencionou, eu sou da UFESA, professor visitante do mestrado em Direito da UFESA e professor colaborador da Universidade Federal do Tocantins. E como autor principal, o Antônio Lourenço da Costa Neto, que é mestre em Direito pela Unicet, aqui em Fortaleza, e atualmente é doutorando em Educação na Universidade de Lisboa. Como já foi mencionado, o nosso trabalho busca fazer um direito comparado entre a questão da proteção dos direitos humanos e a inter-relação com o direito ambiental no plano luso brasileiro. Na verdade, a inquietação para se fazer esse artigo partiu dos problemas ambientais que nós tivemos recentemente em Minas Gerais e principalmente após a criação da opinião consultiva número 23 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trata justamente dessa inter-relação entre o meio ambiente e os direitos humanos. Então, a partir dessa questão, nós começamos a investigar todas essas inter-relações e como os tribunais, tanto no Brasil como em Portugal, começaram a julgar questões relacionadas ao meio ambiente, mas tendo como pano de fundo toda uma discussão em relação aos direitos humanos. Então, eu vou passar a palavra ao Antônio para que ele faça a apresentação. Boa tarde a todos que estão participando aqui desse grupo de trabalho. O meu nome é Antônio Lourenço, escrevemos aí esse trabalho sobre a interface entre direitos humanos e o direito ambiental no plano luso brasileiro. Eu falo aqui de Lisboa, então por isso boa tarde, sou aluno do doutoramento em educação aqui da Universidade Clássica de Lisboa, e nós partimos de fato dessa premissa de que não se tem como ter vida digna ou mesmo sobrevivência sem esse meio ambiente sadio e equilibrado. E, a partir disso, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas considera já essa temática do meio ambiente como um dos 6 temas transversais dos direitos humanos, e aí resta evidente que degradar o meio ambiente pode prejudicar o direito das pessoas, as próximas e distantes de uma vida segura e saudável. E aí nós pegamos como mote o exemplo do incêndio florestal de Pedrogão Grande, em 2017, e algumas das causas e imensos desastres ambientais no Brasil, como no Pantanal Brasileiro, na Amazônia, em Minas Gerais. E foi a partir desse contexto que a gente fez essa interligação dos direitos humanos com o direito ambiental nesse panorama luso-brasileiro, comparando como é que se dá a tutela ambiental nesses 2 contextos. Nós optamos aí como metodologia de pesquisa, levantamento bibliográfico, e a gente parte também da ideia de que o objetivo central desse estudo circunda sobre essa necessidade de compreender o fenômeno da ampliação do debate sobre a temática ambiental relacionada também com os direitos humanos.
e de que maneira esse processo vem se apresentando no plano luso brasileiro, para que a gente possa também mapear a evolução da legislação, verificar como e em que medida o direito vem acompanhando essas demandas transnacionais. E aí, como o professor Walter mencionou, ele já tem trabalho com foco na opinião consultiva número 23 de 2017, e nós tivemos como aporte teórico esse suporte que estabeleceu a ampliação da jurisdição dos estados para além do seu aspecto territorial, no tocante às obrigações relativas aos direitos humanos e, sobretudo, nas questões ambientais. E no que se refere a esse estudo comparativo da proteção jurídica ambiental nesses dois países, nós temos no contexto brasileiro uma tutela bem evidente com referência à Política Nacional do Meio Ambiente, que o objetivo é a preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental, que propicia a vida com fins ao desenvolvimento socioeconômico e proteção da dignidade da vida humana. No plano português, de acordo com o que nós conseguimos identificar, existem algumas orientações no que diz respeito a essa tutela, mas a gente vê a necessidade de um documento específico para essa temática, e aí a gente observa que existe, de fato, uma das constatações dessa pesquisa é que a relação entre direitos humanos e o meio ambiente, dada essa relação entre qualidade de vida, dignidade da pessoa humana, o grau de degradação do meio ambiente, ela é inconteste, e a gente insere ainda nesse estudo, já antecipando aqui, esses conceitos relacionados aos estudos da dignidade da pessoa humana como núcleo essencial dos direitos humanos, como substrato também da relação ambiental com o desenvolvimento sustentável. Então, o nosso trabalho teve como mote esses enquadramentos teóricos, e a gente espera que, com isso, a gente possa contribuir com o debate sobre essas duas temáticas, de que maneira elas se relacionam, e o mais interessante é que a gente pode fazer um comparativo entre as duas realidades, seja no plano brasileiro e no plano português, onde uma nação contribui muito com a outra. Então, essa é a nossa pesquisa e nós estamos aqui à disposição. Professor Walter, quiser fazer alguma contribuição, algum acréscimo, fique à vontade. Obrigado, Antônio. Como o Antônio mencionou, né, na verdade, essa pesquisa ainda está sendo desenvolvida, e aí nós esperamos contar aí com as dúvidas, inquietações de todos vocês, após também o artigo, né, a publicação do artigo, lógico que nós estaremos aí disponíveis. O Antônio mencionou que já tem alguns trabalhos relacionados à opinião consultiva. Na verdade, eu tenho, inclusive, em coautoria com a professora Carla Amado Gomes, que é professora de Direito Ambiental da Universidade de Lisboa, mas com o Antônio trabalha justamente de direito comparado a partir das realidades portuguesa e brasileira. No caso dos artigos que eu tenho com a professora Carla, tanto o artigo publicado na revista Veredas do Direito, quanto um capítulo que foi publicado no Chile, são trabalhos específicos em relação à comparação da União Europeia com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos a partir dessa opinião consultiva número 23, que foi criada a partir de perguntas formuladas pelo governo colombiano. Seria basicamente isso. Então, muito obrigado mais uma vez à organização e à moderadora. Muito obrigada, parabenizo aos autores, Antônio Lourenço e Walter, agradeço a colaboração, né, de respeito protocolar ao tempo, e por uma questão de otimização do tempo que nós temos, nós faremos os debates, abriremos para as questões, e eu farei alguns breves comentários ao final do painel. Agora, na sequência, eu gostaria de convidar o professor autor do trabalho, Caio Guimarães Rodrigues, da Universidade da Amazônia, participará aqui também de forma online. Caio, nos ouve? Positivo. Bom, o Caio vai apresentar o trabalho intitulado Acessibilidade Prática dos Direitos Fundamentais na Amazônia Paraense, Direitos Humanos na Nova Fronteira Internacional. A palavra está contigo, Caio. Tá tudo certo com a câmera? Vocês conseguem me ver?
Sim, aqui presencialmente também estamos lhe ouvindo e lhe vendo muito bem, Caio. Pode prosseguir, por gentileza. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na casa com vocês, é uma honra. E eu vim trazer para vocês uma perspectiva nova sobre a questão do novo debate que acende sobre a questão da Amazônia, o direito internacional, os direitos fundamentais e a conexão de todo esse contexto com o próprio direito, com a questão dos direitos humanos e o direito internacional. Então, é muito prazer, eu sou pesquisador do grupo filiado ao Programa de Mestrado de Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia, e eu queria falar primeiro sobre duas obras que inspiraram essa pesquisa, que a primeira delas é a Amazônia, da Berta Becker, que a Berta Becker foi uma cientista social brilhante que tratou muito da questão prática sobre o desenvolvimento da Amazônia, não somente sobre uma questão teórica, legislativa ou de um panorama econômico só, somente uma dimensão econômica do bioma, da região e da floresta, mas do desenvolvimento humano desse contexto. E a outra obra que eu recomendo também muito é a do Milton Santos, por uma outra globalização maravilhosa, trazendo muito desse enfoque da transformação das regiões brasileiras, ainda mais como ele vai tratar a Amazônia como a nova grande fronteira brasileira, e eu vou trazer até uma extensão desse comentário dele, como a grande nova fronteira internacional do desenvolvimento de direitos fundamentais e direitos humanos. Então, pessoal, essa pesquisa ela foi inspirada também numa ideia de quando eu participei das missões humanitárias dentro da região, e a gente percebe uma questão muito interessante, muito prática. Existe todo um desenvolvimento teórico, legislativo e até doutrinário sobre como tratar o direito nessa região, mas existem poucas implementações de projetos verdadeiramente práticos, adequados às singularidades da região. O que eu quero dizer com isso? O bioma e a região amazônica, eles guardam consigo uma série de especificidades, como, por exemplo, a questão do difícil acesso a muitas dessas comunidades que vivem lá, a questão da dificuldade de comunicação. Existem povos dentro da floresta que são verdadeiramente isolados. E ainda falta essa proximidade entre o poder da máquina pública, o ente produtor, o ente que garante a construção e a realização dos direitos fundamentais, e o contato com essas pessoas. Na verdade, chega-se em um estado quase assim de inexistência do Estado em boa parte da região amazônica. A gente não consegue garantir o mínimo, do mínimo, para uma realização satisfatória da questão do conceito da dignidade humana. Ou seja, a gente não consegue, dentro do contexto logístico da Amazônia, conectar Estado, direito e os povos vulneráveis que vivem nessa região. Por isso é interessante notar e tratar dentro dessa metodologia de pesquisa, que eu não quero trazer somente uma metodologia, um arcabouço teórico ou um arcabouço puramente matemático, visando uma espécie de desenvolvimento somente economicista da área, mas trazer uma pesquisa que consiga trazer o gosto da realidade e da dificuldade que é a implementação de direitos dentro da região. Ou seja, nós não temos ainda uma união entre a especificidade da Amazônia e a questão burocrática do Estado. Sem isso, a gente não vai poder realizar os conceitos mais básicos de dignidade humana. Agora, vamos passar para o próximo ponto que eu deixei aqui especificado, que é a questão dos avanços nos direitos fundamentais. Historicamente, dentro da floresta amazônica, dentro da região amazônica, a gente tem uma série de projetos que foram trazidos com uma visão muito exterior. Projetos que visavam desenvolver a região, mas não traziam consigo um entendimento sobre as dificuldades que eram a implementação desses projetos nesses contextos.
Um belo exemplo disso foi a questão da tentativa do Estado de acessar a mais fundo dentro da região com a estrada transamazônica, que se revelou, na realidade, um grande fracasso logístico numa tentativa de prospectar estrutura para a região. Se acreditava, na época da década de 60, que com a entrada das estradas na região se poderia construir estruturas, tanto de direito quanto de desenvolvimento humano, que acessassem esses povos, mas foram ignoradas uma série de singularidades dentro do contexto natural, singularidades assim realmente muito específicas, como, por exemplo, a presença de rios. A região amazônica é uma região cortada por rios, ou seja, qualquer aparato burocrático que a gente fosse tentar instalar lá ia ter que lidar com essa tecnologia de transporte por meio dos rios, situação que foi totalmente ignorada, se revelando um outro fracasso. Só que esse fracasso, diferente do que muitos pensam, e é até interessante trazer isso para um evento internacional como o nosso, não é um fracasso que tem impacto somente na região ou somente no Brasil enquanto país, mas é um fracasso estrutural que tem impactos geopolíticos. Mais do que nunca, a Amazônia agora é vista como a nova fronteira de desenvolvimento humano, porque é dali que a gente vai tentar corrigir muitos dos acertos que nós não conseguimos no povoamento e no desenvolvimento de outras regiões. É necessário alcançar um meio termo entre um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social e das garantias fundamentais protegidas pelo artigo 5º da Carta. Portanto, a pesquisa se baseia nisso, uma tentativa de demonstrar as especificidades da região e as dificuldades do acesso ao direito, e como isso não impacta somente o Brasil ou os países adjacentes que também contêm a floresta e a região, mas todo um contexto internacional. O que for decidido hoje no direito brasileiro vai ser decidido também no direito internacional. Tudo o que vemos hoje na Carta Constitucional, no artigo 5º, o direito à dignidade, o direito ao acesso à água, o direito ao acesso a bens mínimos de consumo, garantido ou não, vai ter impactos num debate jurídico internacional, que impactam até mesmo a questão da soberania de um país perante a comunidade global. Por isso, é interessante entender e estudar a Amazônia e o direito na Amazônia, não como um direito numa região específica do mundo, uma região periférica, como muitos dos geógrafos, juristas e pensadores trataram durante muito tempo, mas como o grande próximo modelo do desenvolvimento de direitos humanos, direitos fundamentais e de uma sociedade que consiga equilibrar tantas demandas sobre tão poucos recursos. Portanto, a metodologia de pesquisa e o objetivo de pesquisa tratam desse centro, trazer uma pesquisa que não seja só mais um apêndice teórico, mas um manual, um ponto de partida para que nós possamos buscar soluções práticas, soluções que realmente alcancem as populações indígenas, ribeirinhas, amazônidas e os habitantes da sua região. Trazer o conhecimento intelectual para a prática e a prática para o desenvolvimento intelectual com os seus habitantes. Eu sou Caio Rodrigues, eu falo de Belém do Pará, na Amazônia, e muito obrigado pela atenção. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns, doutor Caio, pela pesquisa. Manifestações Perdão. aqui presencial. Eu não estou lhe ouvindo, perdão. Agora, consegue me ouvir? Sim. Estávamos ouvindo algumas manifestações de palmas aqui do público presencial, que de fato tocas um tema muitíssimo importante, relevante não só para o direito brasileiro e para o direito, né, de forma mais ampla, mas para todos nós, né? Então, parabéns pela sua pesquisa. Depois quero acessar, assim como a pesquisa do Antônio, do Walter, né, temas fundamentais e temas que tocam a minha agenda de pesquisa também. Dando sequência à apresentação dos trabalhos, sempre lembrando, né, que aqueles que tiverem algum tipo de questionamento, alguma provocação, se quiserem já deixando aqui no chat, os que estão online, podem fazê-lo, que ao final a gente vai ter um tempinho para o debate. Doutora Lívia Maria e Tarim Cristino,
Eu não estou conseguindo visualizar os nomes aqui. Acredito que não estejam aqui na sala ainda. Eu farei o seguinte, então, eu vou passar aqui para o presencial. Agora temos 2 apresentações de trabalho presenciais, né? Chamo o professor Dr. Murilo Couto Lacerda, da Universidade de Rio Verde, meu colega, professor do mestrado profissional em Direito do Agronegócio na Universidade de Rio Verde, para apresentar o trabalho A Escalada do Preço dos Insumos Agrícolas e os Contratos para Entrega Futura de Grãos. Derrubei todo mundo. Tinha que ser. Só um minutinho, o professor Murilo já está se aproximando aqui da mesa, ele já vai dar continuidade à fala. Boa tarde a todos. No Brasil, acho que é bom dia ainda, né? Boa tarde aqui para o pessoal de Coimbra e bom dia para o pessoal do Brasil. O tema, como a professora Carolina muito bem descreveu, é a escalada do preço dos insumos agrícolas e os contratos para entrega futura de grãos. É uma pesquisa que a gente desenvolve em conjunto no nosso mestrado lá da Universidade de Rio Verde, que é mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento, e diante da guerra da Rússia, né, com a Ucrânia, ocasionou diversos problemas no comércio mundial de insumos e grãos, consequentemente de grãos também. O que demonstrou diretamente uma ausência ou uma deficiência das políticas públicas para a agricultura no Brasil. Porque a partir do momento em que a guerra iniciou, começou uma disparada no preço dos insumos, dos fertilizantes, né? Considerando que a importação de insumos pode impactar diretamente na produção da safra brasileira, consequentemente, pode existir aí a quebra de alguns contratos futuros, né? Porque se elevam os insumos, consequentemente, a gente tem uma elevação também da produção. Quais seriam essas consequências, né, desses impactos? Uma consequência positiva, né, a Embrapa já divulgou pesquisas para que se possa utilizar uma adubação alternativa, né, com a remineralização, né, a utilização de micro-organismos que pode fazer uma economia de até 1 bilhão. Impactos negativos. Os impactos negativos é que pesquisas apontam que alguns países sofrem sérios riscos de não terem alimentos, né, como Sri Lanka, Argélia, Bósnia, Egito, Jordânia, Líbano, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Tunísia, Turquia, né, e outros países ainda podem ser afetados, mesmo que de uma forma menos agressiva. Por quê? A Ucrânia, ela era responsável pelo fornecimento de 4,5 milhões de toneladas de produtos alimentares, né? 12% trigo, 15% milho, 50% do óleo de girassol consumido em todo o mundo. E Rússia e Ucrânia exportavam 28% do trigo mundial. A Rússia responde por aproximadamente 28% das importações brasileiras de potássio, né? Então, outro benefício é que o Brasil está acelerando a produção de potássio, né? Esses fatores levaram ao questionamento quanto aos riscos, então, da possibilidade de descumprimento desses contratos, tanto com os fornecedores de insumos e também dos próprios produtores rurais. No meio rural, não é desconhecido que alguns contratos, né, a fixação da obrigação pode ser com a entrega futura de produtos, né, inclusive também com fixação
cambial. Outra perspectiva, né, importante, diretamente ligada a essa carência de insumos, né, que, consequentemente, como houve a carência, também houve um aumento na importação, um aumento na ordem de 16%, aumento do dólar e também a valorização desses insumos, que tanto esses insumos quanto os commodities agrícolas têm comercialização também na Bolsa de Valores, e aí a gente coloca para discutir novamente a teoria da imprevisão, né, Código Civil, também o artigo 479, que fala sobre a possibilidade equitativa, né, para que haja um acordo equitativo para tentar contrabalancear esses contratos que eventualmente podem não ser cumpridos. Lembrando que nós temos a questão das cláusulas de washout, né, que pode dificultar o descumprimento de alguns contratos. Então, a nossa pesquisa, ela ainda está em desenvolvimento, estamos investigando, até porque a guerra é recente, a safra ainda será produzida, nós acabamos de sair de uma safra, estamos encaminhando para o próximo período. Então, eu vou ser breve, a nossa investigação ela tem a ver com os novos desafios do direito privado, né, e dos direitos da empresa, que é a linha de pesquisa aqui do 2º Seminário Luso Brasileiro de Direito Público de Coimbra. E, para finalizar, quero agradecer, né, a participação de todos, com a minha colega, a doutora Carolina, doutor João, os demais presentes, professor Fábio, os demais colegas investigadores. Agradeço. Obrigado. Bom, claramente sou suspeita para realizar comentários a respeito da pesquisa do professor Murilo, né? Participamos do mesmo grupo de estudos. Agora daremos sequência com uma outra apresentação também presencial. Agora chamamos o professor Dr. João Proença Xavier, a mestranda Giovana de Moraes Figueiredo Cruz. Eles representam, aqui tem filiação com a Universidade de Salamanca, na Espanha, e com a Universidade Lusófona do Porto, em Portugal. E o título da pesquisa, da investigação, é A Água é um Direito Humano no século XXI. Olá, muito boa tarde, outra vez, a todos e a todas. Olá a todos e a todas, muito boa tarde. Bem-vindos aqui à Faculdade de Direito, depois desta magnífica manhã de trabalhos que tivemos. Parabenizar aqui a nossa ilustre presidente de mesa e estimada professora doutora Carolina Mérida, da Universidade de Rio Verde, no Brasil, e fazer, como sempre, até aqui, uma declaração de interesses. Pela primeira vez aqui na minha faculdade, eu tenho uma conexão com a nossa ilustre palestrante e presidente de mesa, ainda bem que também com o Dr. Murilo Lacerda, aqui presente, e também aqui estudioso na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pelo menos nos últimos 3 anos, se bem me lembro, se a memória não me falha. Eu próprio sou membro do grupo de pesquisa e de investigação de agronegócio da Universidade de Rio Verde. Talvez por isso me tenham, independentemente de ser coordenador deste congresso, juntamente com o professor Fábio Veiga, e neste caso com o professor Lopes Porto, que aqui agradecemos a colaboração, e com a doutora Lúcia Lopes, me caiba a honra imensa de partilhar este painel de agronegócio, onde é uma matéria onde eu normalmente trabalho como advogado liberal, mas que não tinha ainda apresentado comunicações científicas de relevo internacional, como é o caso. Muito obrigado por este convite, por esta recepção e ainda mais pela magnífica recepção que me fizeram com a lembrança trazida da Universidade de Rio Verde no congresso da passada semana na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, outra das minhas alma mater, e pela inclusão dos meus escritos no futuro e com a colaboração do Grupo de Agronegócio de Rio Verde, que aqui internacionaliza e muito bem a sua pesquisa e investigação da maior atualidade e cujas ODS da Organização Europeia 2020 e 2030 incluem para financiamento na investigação nas universidades públicas europeias e, eventualmente, ao longo de todo o mundo. Penso que o Brasil não é uma exceção.
Neste caso, dizer-vos que, na qualidade de titular, eu sou João Costa Xavier e, como neste caso depois não me pagam na próxima vez, tenho que dar aqui as minhas afiliações para quem não me conheça e apresentar a minha ilustre colega, a doutora Jovana de Moraes Figueiredo Cruz, com a qual eu refleti sobre esta pesquisa com uma vista, neste caso, luso-brasileira, ou neste caso ibero-americana, de Portugal para o Brasil, de direito comparado, e que é aqui a minha colaboradora nesta tarde científica e com a qual já tenho vindo a terceirar nas óticas do direito comparado Brasil, Espanha e Portugal desde larga data. Muito obrigado por ter vindo. Ora bem, então, não esqueci dos meus patrocinadores. Eu sou professora, estou aqui a ler a minha capa, não me vai esquecer de alguém. Sou professora adjunto convidado da Coimbra Business School, a Escola de Negócios da Coimbra, do Instituto Politécnico de Coimbra, professor doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, integrado no 620, Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, onde sou membro da direção, membro eleito da direção, neste caso para poder manter a minha interdisciplinaridade e a minha isenção e participar em eventos de várias universidades com outra afiliação, como é o caso. Neste caso, também pós-doutorado em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, em colaboração com o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, da mesma universidade, onde eu faço parte naturalmente como professora. Mestre e doutor em Direitos Humanos, no plano antigo da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, ou pela Universidade de Salamanca, e neste caso licenciado em Direito por esta casa que aqui me recebe, e onde eu tive a minha primeira aula como aluno do primeiro ano, aproximadamente há 31 anos, nesta sala 7, que alberga estes magníficos conferencistas e público nacional e internacional que nos ouve também online. Para além disso, tenho um Master Internacional em Human Rights and Democratization, no Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que se chama Ius Gentium Coimbra. E pronto, aqui resumem as minhas afiliações, pelo menos aqui neste momento para este congresso, e os meus patrocinadores académicos deste nosso saber interdisciplinar e comparado. No caso, apresentar a minha coautora, mestranda da Universidade Lusófona do Porto, Portugal, desde o início do ano letivo, naturalmente, ou do ano passado, neste caso, pós-graduada lato sensu em Direito Constitucional pela Faculdade IBMEC de São Paulo e Instituto Damásio de Direito no Brasil. Bacharelada em Direito pela Universidade Paulista, aqui os tem, a doutora Jovana de Moraes Figueiredo Cruz, com quem eu tive a oportunidade de refletir sobre a água. Para o agronegócio, naturalmente, é importante. A água é a fonte de vida e sem a água, que preenche cerca de 75% do corpo humano, não éramos nada. E nessa circunstância, aqui trazemos esta reflexão muito breve, uma vez que, apesar da doutora Jovana ser da Universidade Lusófona, eu, no caso, como organizador e como coautor aqui, não queremos roubar o palco a vocês que vieram aqui para falar e que não temos tanta oportunidade de os ouvir, porque eu já vou estando cá durante toda a semana a discutir matérias de direito, portanto não é tão importante ouvirmos, e podem sempre destinar a nossa matéria na publicação que, como sempre, sairá naturalmente internacional com o ISBN europeu do Iberojur, neste congresso em parceria com a Associação de Estudantes, a Associação de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que também é parceira aqui deste nosso evento, juntamente com as magníficas universidades brasileiras que compõem este elenco de parceiros deste segundo evento internacional, o primeiro a ser realizado agora pós-pandemia. E bem, a reflexão que aqui vos trazemos é: a água é um direito humano no século XXI. Não é uma pergunta, é uma afirmação que corajosamente aqui ambos fazemos, no masculino e no feminino, portanto sem qualquer dificuldade de género ou discriminação etária. Teríamos alguma dúvida, e claro que não havia qualquer dúvida que era um direito humano no século XX, mas neste caso, assumindo uma investigação atualizada, aqui nos propomos a desafiar-vos também a saber a vossa opinião sobre essa questão. A água potável é essencial para a sobrevivência do ser humano. Consideramos que é um bem público e indispensável. Desta forma, entendemos que há muitos anos esta questão já devia estar pacífica e pacificada em todo o mundo. Deveria fazer parte do rol de direitos humanos desde o início. Vocês me dirão o que é que pensam.
Aqui havia a questão de colocarmos o século XIX, o século XX, desde o início da humanidade, mas eventualmente, uma vez que a versão dos direitos humanos que aqui trazemos é aquela plasmada pelos tratados internacionais da Universidade de Salamanca, só o podemos fazer, eventualmente, ponderada e cientificamente, a partir da assinatura dos mesmos pelos nossos países, Portugal, Brasil e Espanha, eventualmente Ibero-América, e nessa circunstância a partir do século XX, como sabem naturalmente. De qualquer das maneiras, a nossa questão é se são já, ou, efetivamente, no século XXI, para toda a gente, seguramente, um direito humano, ou se não, pelo contrário, assim, não entendem. Em 2003, surgiu na ONU a água, tendo como objetivo garantir, a ONU Água, neste caso, tendo por objetivo garantir a cooperação dos programas da água, dando apoio aos Estados-membros, onde a água potável é um grande problema a equacionar no mundo. Destacando o caso de África, estima-se que cerca de 3 em cada 10 pessoas não têm acesso à água potável. São mais de 2 milhões que vivem em países com um elevado nível de stress hídrico. Uma palavra para os investigadores aqui presentes poderem pesquisar e eles próprios, nomeadamente no grupo de agronegócio, definirem e apostarem na integração dos vossos trabalhos científicos. Cerca de 4 milhões de pessoas passam ou passaram por grave escassez de água potável durante pelo menos um dos meses do ano. Eventualmente poderão ser os países da Europa, hoje estão planeadas para Coimbra cerca de 43 graus, amanhã 45 no segundo dia de trabalhos, o que é uma temperatura perfeitamente anormal mesmo para Coimbra desta época do ano. A União Europeia fez uma campanha com o nome Water is a Human Right, que surgiu em 2012 e que está ativa até ao presente momento. Sugiro que possam procurar eventualmente no site oficial e procurar este programa que tem muita informação sobre esta matéria e que eventualmente terá posições que suportam estas nossas indagações e estas nossas questões aqui ao auditório. A campanha surgiu através de um comitê de cidadãos, aí o poder da cidadania face à defesa dos direitos humanos e a imperatividade da defesa do direito à água como um direito humano que é inalienável à condição de ser humano e que, como nós aqui defendemos, no limite, já deveria ter sido há muito tempo consagrado institucionalmente nos tratados internacionais e nas constituições nacionais dos vários países que abordamos. Este grupo de cidadãos visou colocar na pauta a importância da água e do saneamento básico. Uma outra indicação também muito interessante para os estudantes que pretendam, na ótica do direito administrativo e do direito à água, não esquecer o direito ao saneamento básico. Muitos são os colegas que aqui sabem que, como residentes dos vossos países, haverá zonas limítrofes dos vossos países onde ainda não há saneamento básico. Talvez mesmo em Portugal, se procurarmos bem. E nessa ótica, no próprio texto da campanha, é possível observar que os cidadãos do Bloco Europeu têm acesso à água potável, porém algumas pessoas do continente europeu não possuem esse acesso ou estão em risco, vêem-no em risco de escassez. Desta forma, a intenção do Bloco Europeu vir ajudar essas e todas as pessoas, deixando assim que todos os cidadãos da Europa vejam reconhecido um direito humano garantido segundo os nossos parâmetros. Sem mais, vou passar a palavra aqui à minha distinta colega, que fechará este grupo de trabalho e depois estaremos abertos para qualquer discussão que vejam pertinente. Muito obrigado. Doutora Giovana, salve a sua. Nós concluímos que em pleno ano de 2022, muitas pessoas ainda sofrem com a escassez da água e algumas da água potável. Essa situação ela é inadmissível no mundo onde a gente tem tantos países desenvolvidos que se preocupam com a tecnologia, com o avanço da tecnologia e esquecem de um direito à vida, que é o direito humano da água. A água, ela é um direito humano de muita importância para a sobrevivência e para a existência de todos nós. Essa questão, ela deveria estar pacificada há muito tempo e não tem mais o que esperar. A água é um direito humano e é um bem para a vida. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dr. João Proença e Giovana. Trataram de um tema que me é muito caro, né? Um tema que eu abordei na minha tese de doutorado e
logo na sequência retomaremos com trabalho também sobre a temática da água. E eu gostaria agora de chamar a professora Luciana Faria de Carvalho, da Universidade de Marília. Ela vai participar aqui no modo online, mas, professora Luciana, nós conseguimos lhe ouvir e lhe ver muito bem. O título da pesquisa da Luciana Faria de Carvalho é Sustentabilidade e Inclusão Urbana na Perspectiva Luso-Brasileira. O direito à cidade sob o viés da política da proximidade. Tem a palavra, Luciana, por gentileza. Boa tarde, professora. Bom dia a todos no Brasil, né? E estou muito feliz de estar participando aqui desse evento. Todos me ouvem bem, né? Eu sou mestre. Obrigada. Eu sou mestre em Direito, né, e doutoranda pela Universidade de Marília, São Paulo. O professor Walter aqui, presente, foi meu professor. Fabiano também estuda comigo, é um prazer estar aqui. Eu sou analista do TJ de Mato Grosso, falo de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil, e quero dizer que é um grande prazer estar aqui, um grande aprendizado sempre. Acho que já é a minha 5ª participação aqui. O meu tema de pesquisa, né, trata da necessidade da sustentabilidade e da inclusão urbana na perspectiva luso-brasileira e como ela poderia se concretizar nesses 2 países diante dos novos desafios urbanos. Vai discutir a análise dos fatores que facilitam, né, ou prejudicam a aplicação dessas políticas em Portugal e no Brasil. Dessa forma, ele vai enfocar o direito à cidade sob o viés da política da proximidade, que vai buscar trazer qualidade de vida aos cidadãos, né, nas cidades de uma forma geral, e também pelo encurtamento das distâncias percorridas pelo cidadão. Como ainda eu não concluí o meu presente estudo, eu apresentei apenas o resumo, né, mas eu quero demonstrar algumas premissas sobre o assunto que está dentro do viés dessa política de proximidade, ligado com o tema Smart Cities, né, e no recorte da cidade de 15 minutos. Esse tema, inclusive, já apresentei aqui no Veroju, no 5º Congresso, no CIDGIM, né, que foi realizado ano passado. Dessa forma, aprofundando essa pesquisa anterior, no presente estudo, busca dar sequência a esse tema para redescobrir essa política de proximidade urbana, considerando a legislação urbanística portuguesa e brasileira, para se ter uma ecologia para a revitalização da cidade com sustentabilidade, mudando esse quadro de segregação do espaço urbano habitual, né? Esse estudo ele visa, então, quebrar o paradigma atual dessa cidade moderna, construída para que o espaço seja consumido pelos veículos e não pelos cidadãos. Visa também ter capacidade de dar ao mesmo lugar a possibilidade de muitos usos, ou seja, uma cidade policêntrica. Atualmente, nós sabemos que mais da metade da população habita em cidades, né? Nós estamos, portanto, num mundo essencialmente urbano. O que chamamos de desenvolvimento necessariamente deve estar relacionado, então, com a sustentabilidade e a inclusão social. Então, considerando também o fato de que em 2050 mais de 68% da população vai viver em cidades, é preciso chamar a atenção para esse tema. Então, uma cidade ela pode ser considerada justa e equitativa quando ela vai possibilitar aos seus cidadãos um acesso a um conjunto de serviços e infraestruturas essenciais para que ele tenha uma vida melhor. Então, o trabalho traz esse esboço da possibilidade de aplicação de modelos de cidades compactas, também chamadas cidades de 15 minutos, né, na França, para que ofereça qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade, por consequência, ao cidadão. O sistema urbano português, na perspectiva europeia, ele está dentro desse enfoque de agravamento desses desequilíbrios territoriais, né, tendo essas áreas urbanas cada vez mais atrativas e gerando esses desafios a serem enfrentados pela agenda europeia e os Estados-membros. Dessa forma, os sistemas urbanos têm gerado um destaque para combater essa polarização social na cidade, promovendo integração e mitigando as disparidades regionais. Então, nesse processo, se destaca como principais problemas urbanos, portugueses e também brasileiros, de uma forma geral, né, as mudanças ocorridas pela rápida urbanização, má gestão do território, dificuldade de planejamento dos espaços. Por isso, essa necessidade de um planejamento estratégico na cidade, para que haja transformação nesses espaços urbanos. Além disso, segundo estudos, Portugal e Brasil vão enfrentar questões, e já enfrentam, como antiguidade na ocupação do espaço, excessiva ocupação desse espaço urbano, habitação
degradadas, né, abandonadas, e que, nesse caso, elas podem ser utilizadas, por exemplo, para a questão da política de proximidade e também para a habitação social. A questão do envelhecimento da população, que é mais forte em Portugal do que no Brasil, mas o Brasil também caminha para isso, e essa população ela precisa ser incluída, ela precisa viver numa cidade melhor. A questão do desemprego e pobreza, que é geral, mas no Brasil ela existe de uma forma maior, desadequada malha urbana, viária que a gente tem, em Portugal também, e sem contar a falta de planejamento, né? E, às vezes, o transporte público ele não é suficiente para atender uma vida de qualidade na cidade. Nesse sentido, nós temos muitas semelhanças, então, nos processos de urbanização brasileira, porém, com esse agravamento maior desses processos de desigualdade caracterizados, por exemplo, pela gentrificação urbana, que é maior no Brasil, né? Que é a questão da população que fica na periferia e a população da cidade ela tem maior acesso do que a população da periferia. E o sistema brasileiro ele se agrava mais em função dessa desigualdade. Nós temos que, na política urbana de Portugal, né, nós temos a lei de bases da política pública de solo, que eu ainda estou pesquisando, que seria a Lei 31/2014, e no Brasil nós temos o Estatuto da Cidade, que ele possui instrumentos e também o plano diretor para atender essas necessidades da cidade, porém, eles precisam ser implementados, né? Instrumentos legais, eles até existem, mas eles precisam ser implementados para desenvolver uma cidade mais inclusiva. O que se aponta de forma geral para a solução desses problemas seriam parcerias e ações que possam trazer essa inovação para o desenvolvimento urbano. Então, uma solução que tem ganhado corpo, que eu tenho até pesquisado sobre ela, seria a questão da cidade de 15 minutos, e entre os pesquisadores portugueses, como João Seixas e João Ferrão, da Unidade de Lisboa, ele é um tema que tem trazido um ponto de vista positivo, né, como algo que vai dar oportunidade às pessoas que pode encontrar no raio de 15 minutos tudo que é essencial, que seria essa a base desse projeto da cidade de 15 minutos. No Brasil, a gente vê que esse projeto ele tem sido denominado por cidades compactas, que seriam cidades que tenha mais mobilidade, por exemplo, a pé, igual a gente pode observar no Rio de Janeiro, nós sabemos que 50% da mobilidade é feita a pé, porque seria uma cidade que favorece a questão de ser mais compacta. Então, essa política da proximidade, caracterizada por essa necessidade de se ter próximo dos cidadãos locais em que ele desempenha direitos sociais, educação, trabalho, saúde, lazer, diversão e esporte, né, com fácil acesso para a população, então, ela é uma política que vai promover uma qualidade e promove o deslocamento num curto espaço de tempo para o cidadão, né? E ele pode se deslocar a pé ou de bicicleta ou por meio de transportes viários mais eficientes, né? O autor desse projeto, Carlos Moreno, ele diz que se trata de um projeto de vida que sempre foi cultuado na cidade latino-americana. Até numa entrevista dele, ele fala sobre isso. E ele diz que, no entanto, a gente está perdendo essa questão da política da proximidade em razão desse desenvolvimento urbano muito conturbado e muito rápido, que não valoriza o pedestre, que não valoriza o cidadão, mas que valoriza mais os veículos, né? Então, diante da pesquisa, né, ainda em desenvolvimento, que ainda estou pesquisando mais sobre o assunto e também aceito a colaboração de vocês, é preciso, então, essa visão ecológica da cidade, né, que Carlos Moreno, lá da Universidade Sorbonne de Paris, diz, e também a solidariedade, a participação tanto das empresas como também da sociedade, né, e do Estado ou do município como todo para a efetivação, né? Por quê? Porque a continuidade desse modelo urbano clássico que não inclui o cidadão e é focado apenas no veículo, ela vai dificultar o cumprimento de objetivos de desenvolvimento sustentável no plano urbano e na legislação urbanística existente, né? E, dessa forma, o método, né, empregado para pesquisa será o dialético, tendo em vista a discussão entre os dois modelos, né, Portugal e Brasil, e concluo, assim, parcialmente que esse novo modelo
de cidade de 15 minutos ou modelo de cidades compactas aqui no Brasil, ele tem essa possibilidade de trazer inclusão, de sustentabilidade aos espaços urbanos, tanto aqui quanto em Portugal. Porém, ele necessita da implantação de formação de parcerias para sua implementação, de solidariedade entre o Estado, né, entre a sociedade, entre o setor empresarial, e também do uso da tecnologia, porque ela pode disponibilizar mais informações, né, sobre essa realidade urbana em tempo real, e ela pode também ajudar a corrigir ou simplificar o cotidiano dessas cidades, diminuindo os espaços que são reservados aos veículos e aumentando os espaços que possam ser reservados aos pedestres, né? E, dessa forma, pretende-se o quê? Valorizar o transporte coletivo em detrimento de veículos particulares, ciclovias, de forma que possa ser diminuído o dióxido de carbono na atmosfera e promover a sustentabilidade. E, dessa forma, também será analisado, eu pretendo analisar dados quantitativos, né, por meio do site que tem o ranking das cidades inteligentes para a verificação dessas cidades, né? Tanto as cidades luso-brasileiras quanto as cidades brasileiras quanto as cidades portuguesas, para verificar qual que é o melhor modelo, né, para já implementar esse tipo de política urbana. Então, essa é a minha contribuição, eu agradeço muito a participação, muito obrigada a todas e estou aqui para os debates. Parabéns pela pesquisa, Luciana. E eu gostaria aqui, para uma questão até de temática mais próxima, fazer uma pequena alteração na ordem das falas, chamando a doutora Rafaela Cristina Alves Pereira, que está aqui presencialmente, da Universidade Portucalense, justamente porque trata de um tema relacionado a cidades, né? Gestores de condomínios em Portugal e a missão Cidades 2030, os desafios para o alcance da eficácia energética em edifícios. Deixa eu só mudar aqui para você ficar em evidência. Acho que se você conseguir. Acho que o áudio está aqui, né? Boa tarde a todos, os doutores aqui presentes, os que estão online, os que estão assistindo. Eu gostaria primeiramente de agradecer, porque na verdade é uma imensa honra estar aqui, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema que tem me tirado um pouco do sono e me colocado uma questão de um pouco de preocupação relativamente ao cenário de eficiência energética e relativamente a Portugal. Eu sou formada pela Universidade Paulista, sou pós-graduada em Direito Público, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduada em Ciências Criminais e fiz um MBA em Direito Empresarial. Depois desse cenário, resolvi seguir pela minha grande paixão, que era a área acadêmica, partir para o mestrado e abandonar efetivamente, me afastar um pouco da advocacia em si. Nos últimos anos, eu trabalhei muito com uma questão mais de uma advocacia empresarial. E aqui em Portugal, eu tive a oportunidade de atuar com a parte, efetivamente, das empresas gestoras de condomínios. E foi da onde surgiu esse trabalho. Eu vou pedir licença para os doutores, porque eu fiz uns slides de apresentação para poder fazer a pontuação do tema. Eu vou abrir e vou colocar aqui. Tipo, licença, se a doutora puder me ajudar. Você já abriu? Não. Você tem que escolher o seu. E agora, onde que ele está? Será que é aqui? Eu acho que não, acho que é desse aqui. Só um minutinho, que aí fica mais fácil de poder. Agora a gente volta aqui. Compartilha. Isso. A gente consegue deixar só isso aqui também.
Prontinho? Bem, então eu preparei os slides para poder pontuar, porque, na verdade, esse estudo surgiu de um caso prático, de uma situação prática, e que eu já desmembrei em um outro paper, e isso está ficando desmembrado em vários trabalhos de pesquisa. Bem, a Missão Cidades, recentemente foi publicada pela Comissão Europeia, a lista das 100 cidades, que são provenientes de 27 Estados-membros, de 12 países associados, que foram selecionadas para um projeto que chama Missão Cidades, um projeto decorrente do Programa de Investigação da União Europeia, chamado Horizonte Europa, que contribuiu para quê? Para definir as prioridades no enfrentamento dos desafios climáticos e ambientais, visando transformar a União Europeia num agente menos poluente para que em 2050 tivesse a tão esperada, consideradas emissões de gases de efeito estufa, né? Nesse projeto, foi analisado por quê? O projeto Missão Cidades, que se selecionaram 100 cidades, eu vou pular isso daqui. Qual foi o resultado da análise dessas cidades? Que as cidades são responsáveis pelo consumo de 65% da energia mundial, responsáveis por 70% da emissão de CO2. As áreas urbanas, depois desse levantamento, foi identificado o quê? Que as cidades selecionadas nesse projeto irão funcionar como o quê? Como ecossistemas de experimentação e inovação. Ou seja, as 100 cidades selecionadas terão que realmente colocar toda essa teoria e todos esses princípios e todas as questões que são discutidas na academia na prática, com a finalidade de quê? Auxiliar as demais cidades para que também atingisse o mesmo fim. Então, como se fosse um laboratório de experiência, né? Aqui eu coloquei 2 fotos de uma simulação de poluição da cidade do Porto e da cidade de Coimbra. Por quê? Porque dentro dessas 100 cidades selecionadas, 3 estão no norte de Portugal, 3 cidades estão em Portugal: Lisboa, Porto e Coimbra. E isso, na verdade, a cidade do Porto, o impacto ambiental dela é mais de gases, né, poluição mesmo de gás. E a outra, mas uma das cidades, Guimarães, que também foi selecionada, eles apuraram, que eu não coloquei aqui, eu optei por colocar Porto e Coimbra, que na verdade o impacto ambiental maior dos dados levantados é referente à água e não aos gases. Eu coloquei isso aqui para deixar esse dado. Quais são os setores abrangidos dentro desse projeto? Mobilidade limpa, eficiência energética, planejamento urbano e ecológico, desenvolvimento de iniciativas conjuntas dos setores e reforço dos esforços colaborativos. O que se espera com esse projeto? O Fundo Europeu vai fazer está preparado para uma destinação de 360 milhões para esse projeto. E desse projeto que seja feito através dessas cidades que vão figurar como os laboratórios, que se analise se realmente isso, na implantação na prática, vai funcionar ou não, mas com a participação de diversos atores da sociedade, porque já se sabe que é uma missão que todo o planeta, toda a humanidade, todas as sociedades terão que cumprir, mas não se sabe verdadeiramente como, né? Quais seriam as competências atribuídas às cidades dentro desse projeto? As cidades estão com a competência de firmar os contratos das cidades para o clima, apresentar um plano global que comporte todos os setores, apresentar as propostas de investimentos conexos, apresentar a participação dos cidadãos, com a participação dos cidadãos, organizações de investigação e setores privados, visando o diálogo entre a União Europeia, as autoridades nacionais, regionais e cidadãos, sendo uma das vertentes desse projeto o quê? Reduzir o consumo energético dos edifícios. Por que eu coloquei como tema a situação do desafio dos gestores de condomínios? Porque aqui em Portugal, no caso, que é o que nós estamos tratando, normalmente, quando se chega nas questões de implantação efetiva de alguma obra, seja de reabilitação, não seja reabilitação total de edifício, mas que seja qualquer obra de benefício, a quem vai ter que ter a criatividade
Ou quem vai ter que pensar de como vai passar isso, na verdade, para os moradores dos condomínios, que são, na verdade, poderíamos dizer, a parte que vai arcar com esse custo. Essas empresas gestoras de condomínio, ou gestores pessoais, ou os condomínios geridos por si, eles que terão que ter esses conhecimentos, que, como nós sabemos, é extremamente difícil. Nem a academia, nem os juristas estão sabendo como tratar isso. Tem sido desenvolvendo projetos e projetos e projetos, e agora, daqui a 8 anos, que é muito perto, teremos que dar uma resposta para isso. Então, quais serão os desafios que eles vão encontrar? Quais serão as necessidades que eles precisarão de consulta? Qual vai ser o empenho que vai ser necessário da comunidade jurídica para quê? Para que oriente, para que ao final seja realmente efetivo, que aqui ninguém esteja, todo esse trabalho e todos esses objetivos que têm que ser alcançados não tenham sido em vão, né? Bom, o programa apresenta várias ações de mitigação, visando reduzir 60% das emissões através de quê? Eu listei algumas aqui: redução da necessidade de aquecimento, substituição de equipamentos bombeador de calor, substituição de equipamento por sistema térmico, substituição de equipamento, redução do consumo energético para iluminação, aumento de produção de energia nos edifícios através de recursos renováveis e redução da necessidade de equipamentos. Qual é a situação problemática do norte de Portugal? São dados da estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios de 2020, que é o último levantamento existente. 66% dos edifícios possuem construções anteriores a 1990, possuindo baixo desempenho energético, falta de conforto térmico e salubridade. Bem, o que eu quis colocar aqui com isso? Que na prática a gente vê qualquer questão de mobilidade elétrica, instalação de carregador de veículo elétrico aqui nos edifícios, que não sejam edifícios novos em Portugal, eles esbarram, ainda que o decreto-lei no caput autorize a instalação, esbarram quando se parte da efetividade em si. Por quê? Porque a parte elétrica não suporta. Isso quer dizer o quê? Que esses edifícios em Portugal, para cumprimento dessa agenda, terão que passar por um processo de reabilitação total. Não estamos falando de obra de manutenção, fiação que não se aguenta, reabilitação, e nisso a conta final, digamos assim, desse custo de uma reabilitação vai para quem? Para os proprietários daquelas habitações. Ou seja, o que eu quis demonstrar aqui, tem um relatório do Plano Diretor Municipal de Coimbra, eu até deixei aqui, se os doutores quiserem ler um trecho, onde ele diz o porquê da necessidade de reabilitação, porque já se sabe que o decreto-lei foi feito, sim, já vou, para os edifícios novos, não comportando esses edifícios anteriores, que é a realidade do norte de Portugal e é a realidade de cidades selecionadas. Então, será necessário políticas públicas, definição de planos estratégicos, metas, planejamento, e aqui, se eu pudesse dizer, um esforço muito grande da iniciativa privada, dos gestores, dos advogados, dos juristas que estão nas grandes empresas, normalmente multinacionais, que já fizeram projetos parecidos com o relato e que passem os ensinamentos. É realmente aqui uma união de esforços, né? Vou ter que encerrar, meus últimos minutinhos. Eu só quis deixar, na verdade, esse questionamento, e é muito, muito bonito falarmos de sustentabilidade, princípios, direitos humanos, válido e justo. Mas, na prática, quem vai implantar isso tem conhecimento? Está preparado? As pessoas sabem o que são? Ou isso está sendo discutido no mundo das ideias, somente da academia, né? Eu deixo essa frase. Eu quis deixar isso um provérbio de sabedoria indígena, não se sabe muito bem quem é o autor disso, mas que, né, quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, é que os homens perceberão que não podem comer dinheiro. Então, eu acho que no painel de direito ambiental, essa frase
dos nossos povos originários sejam provérbios, eu acho válido. Agradeço a todos a paciência, peço desculpas pela tomada do tempo e já estou encerrando. Muito obrigada, doutora. Nós é que agradecemos e parabenizamos a Rafaela, né? São todas pesquisas que nos trazem muitas inquietações comuns, sejam em matéria de cidades, sejam em matéria de proteção de florestas, né? E, enfim, eu vou dar sequência aqui justamente para que a gente possa estabelecer um diálogo, que eu acho que nesse painel é ainda mais importante, talvez, do que em outros, justamente pelo diálogo, né, que é possível se fazer a partir dessas pesquisas que tem sempre alguma interseção entre elas. Gostaria de chamar a doutora Camila. Doutora Camila, me parece que vai apresentar aqui pelo online. Doutora Camila, acho que estou... aqui, estou visualizando a doutora Camila. Bom, doutora Camila Victorassi Marta é da Universidade Pontifícia, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ela vai apresentar a pesquisa intitulada Um diálogo pertinente entre o princípio da sustentabilidade e a aplicação do artigo 927 do Código de Processo Civil Brasileiro, de 2015. Deixe-me só ajustá-la para ficar em evidência aqui para nós na sala. Professora Camila, e eu já lhe passo a palavra em definitivo. Pronto, a palavra está contigo. Boa tarde a todos que estão aí em Portugal e bom dia aos demais colegas que estão aqui no Brasil. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande participar desse evento, é a primeira vez que eu estou com vocês, então é uma alegria muito grande estar em Coimbra, ainda que de maneira online. Infelizmente, nessa vez não foi tudo muito rápido e eu não consegui me organizar para estar aí presencialmente, mas mesmo online é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar o Iberojur e a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra pela organização desse evento, agradecer também aos avaliadores pela oportunidade. Eu sou advogada, sou mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e sou doutoranda pela mesma instituição. Eu quero agradecer também ao meu orientador, professor Dr. Luiz Alberto Reichel, e aos demais professores do corpo docente do nosso programa de pós-graduação, pelo incentivo de sempre, aquele aprendizado e trocas que a gente, eu já estou no 18º mês do doutorado, 1 ano e meio, né? Então, a troca e o aprendizado sempre é constante e muito proveitoso. Então, aí vai o meu agradecimento especial a eles também. O meu trabalho, ele versa sobre um diálogo pertinente entre o princípio da sustentabilidade e os precedentes, ou seja, a aplicação vertical do artigo 927 do Código de Processo Civil vigente, o nosso Código brasileiro. Atualmente, a prestação de serviço de justiça deve ser pensada como um amplo sistema, e é equivocado imaginar cada área do direito de forma isolada. Nesse contexto, sendo o processo civil instrumento apenas para a concretização do direito e a cada área cumprindo seu desiderato, sem se ocupar de outras ciências, é sim um raciocínio ultrapassado. A Constituição Federal do Brasil, que já tem mais de 30 anos, nos oferta uma gama de princípios, os quais devem ser considerados a bem do Estado democrático de direito. E aqui vale lembrar do princípio da sustentabilidade. E quando ele surgiu como objeto de estudo, ele era diretamente relacionado ao meio ambiente devidamente equilibrado. E hoje esse corte epistemológico ele se mostra inadequado, porque é possível sim ampliar a sustentabilidade para outras áreas, inclusive os serviços públicos, no qual eu destaco o serviço de prestação jurisdicional. Desde 1972 se fala em compatibilizar o desenvolvimento com a preservação dos recursos naturais, e foi a partir da Declaração de Estocolmo, no mesmo ano,
que se abordou a sustentabilidade como uma proteção à vida digna e bem-estar. E aqui não é demais lembrar a lição do professor Juarez Freitas, que explica que a sustentabilidade não é apenas um princípio abstrato, vai muito mais além e vincula funções socioambientais, bens e serviços de uma forma ampla. E aqui eu vejo uma porta aberta para o ingresso deste princípio no próprio serviço público judiciário. Nas palavras do professor Juarez Freitas, o princípio da sustentabilidade trata-se de um princípio constitucional que determina com eficácia direta e imediata a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar. O conceito traz elementos indissociáveis e indispensáveis à operacionalização da sustentabilidade. Tem-se, na verdade, uma sustentabilidade multidimensional. Observa-se a natureza do princípio constitucional diretamente aplicável, ou seja, ele não tem um caráter de norma programática, cuja eficácia dependa de outras leis para a concretização de seus efeitos. Ele prioriza a eficiência como um valor a ser concretizado na prestação dos serviços públicos por meios idôneos. A prática apontada como uma forma de atentar às regras de prioridade, de probidade nas relações públicas e privadas. A conjugação de prevenção e precaução, no sentido de que a primeira se pretende evitar danos certos, enquanto a segunda busca evitar danos prováveis. O ambiente saudável, aqui podendo ampliar esse conceito, inclusive para o ambiente de trabalho, o que demonstra aqui a sua elasticidade. O aspecto solidário aponta para a preocupação entre as gerações presentes e futuras. E ele finaliza o conceito de uma forma magistral, apontando para o elemento do bem-estar como uma finalidade ou um resultado e um direito de todos. Portanto, a sustentabilidade como um novo valor traz consigo a possibilidade ampla de diálogo com vários institutos do direito, inclusive o processo. Seguindo esse raciocínio, é equivocada a visão de que o desenvolvimento vai gerar a sustentabilidade. Ou ainda, em razão do desenvolvimento, a sustentabilidade vem a reboque. Me parece que a ideia é justamente o contrário. A sustentabilidade e as suas multidimensões que vão dar suporte ao desenvolvimento. E a partir da concretização desse princípio pela via da interdisciplinariedade, é possível compreender que se deve cuidar do ambiental sem descuidar o social, o econômico, o ético e o jurídico-político. E é por isso que todas as dimensões da sustentabilidade se entrelaçam e estão conexas, uma dependente da outra. E nesse aspecto, abre-se para o ingresso da sustentabilidade também na relação processual. O acesso ao poder judiciário e a adequada e eficiente prestação do serviço público de justiça. O direito ao processo judicial tempestivo, eficiente e sustentável, porque centrado num certo grau de segurança jurídica, traz o bem-estar e promove, sem dúvida, o desenvolvimento. Com efeito, é possível acreditar que a partir de um sistema de justiça estável, íntegro, coerente e, por que não, sustentável, será possível proporcionar um melhor desenvolvimento e bem-estar, entre outras dimensões da sustentabilidade, aos jurisdicionados. Isso porque as suas relações jurídicas tenderão a um grau maior de segurança jurídica, e isso refletirá num certo grau de desenvolvimento. Há, sim, um anseio de maior segurança jurídica, especialmente aqui no Brasil, em que a gente tem diversos posicionamentos, diversas correntes, e isso certamente causa uma grande insegurança a todos os jurisdicionados, e afasta, com certeza, desenvolvimento, investidores, principalmente investidores estrangeiros. E isso caracteriza justamente uma insustentabilidade do atual sistema que se vive. E é preciso, então, valorizar a unicidade do direito.
E essa foi uma das finalidades do nosso Código de Processo Civil, em vigor desde 2015, em que positivou no artigo 926 a ideia da uniformização da jurisprudência. E no artigo 927 do mesmo diploma legal, a intenção de aplicação vertical desses precedentes judiciais, oriundos tanto das Cortes Supremas como das Cortes de Justiça. Acredita-se sim na ideologia do atual Código de Processo, de formação de unidade de direito, da constitucionalidade da aplicação dos precedentes, considerando-se sim a separação entre texto e norma a partir da atividade interpretativa, e ainda na não ocorrência e não incidência de qualquer mácula a prerrogativas funcionais dos integrantes do Poder Judiciário. A segurança jurídica resultante da aplicação do artigo 927 é, sem dúvida, um passo à sustentabilidade. A tendência de concretização de garantias fundamentais, por meio do devido processo legal e da tempestividade da prestação jurisdicional atreladas à questão dos precedentes, promove, ainda que de forma reflexa, a tão esperada segurança jurídica. Com isso, traz desenvolvimento econômico, social e também bem-estar aos jurisdicionados. Gera um certo aconchego saber que João terá o mesmo direito reconhecido que Maria, pois ambos estão ou estavam em situações análogas. Isso é sustentabilidade em sede de prestação jurisdicional, gerar um bem-estar e uma calmaria aos jurisdicionados. Um país que dispõe de um sistema de justiça estável e coerente atrai investidores com o intuito de proporcionar o desenvolvimento, maior faturamento, mais empregos, crescimento da economia e, obviamente, um bem-estar à população. E aqui também não é inoportuno lembrar a lição de Antônio Gaio Pereira Júnior, que aborda que o processo é um instrumento capaz de fomentar a melhoria na vida das pessoas. E, com efeito, me parece que reconhecer que o processo é um instrumento apto a proporcionar o desenvolvimento e o próprio bem-estar às pessoas, desde que atendido aos preceitos constitucionais processuais, dentre eles a unidade de direito, objetivando ao fim e ao cabo a tão esperada segurança jurídica e, obviamente, como um resultado reflexo, a prestação de um serviço público judiciário sustentável. Já me encaminhando ao final, concluo que um sistema de justiça estável, íntegro e coerente, a partir da aceitação e aplicação dos precedentes, se torna sustentável por proporcionar aos jurisdicionados a segurança jurídica e a confiabilidade, e também por promover não apenas o bem-estar, mas também o seu próprio desenvolvimento. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, foi uma alegria participar e estar aqui com vocês nesta manhã e tarde de segunda-feira. Parabenizo novamente todos os organizadores desse evento e agradeço e desejo um excelente evento a todos. Muito obrigada. Nós aqui lhe parabenizamos e agradecemos, doutora Camila, também um tema bastante atual e instigante. Dando sequência, né, ao nosso painel, ficou aqui ao fim e ao cabo uma missão a mim, né, a professora Carolina Merida e ao meu colega, professor Murilo Couto, para apresentarmos uma outra pesquisa que também desenvolvemos em conjunto na Universidade de Rio Verde, que é uma pesquisa que retoma a discussão da água sob uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Então, o título da nossa investigação é a transnacionalização da produção de alimentos e a prática do water grabbing, desenvolvimento sustentável, onde e para quem? Deixa eu só ajustar aqui também para vocês me verem melhor. Bom, rapidamente, antes de tratar da investigação em si, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi endereçado pelo Imberojur para estar aqui. Eu, há alguns anos atrás, em 2016, assim como muitos, né, de vocês, também estava iniciando a participação em congressos internacionais, ingressei nesse grupo seleto como mestre e hoje já sou doutora em Direito. Certamente, essa interação com os colegas em eventos como este foi fundamental para que isso ocorresse. E aqui hoje venho a encontrar
muitos amigos e professores, né, professores da graduação, professores do doutorado. Então, incentivo aqueles que estejam participando pela primeira vez, que voltem a participar, e aqueles que já estão participando, né, múltiplas vezes, que permaneçam conosco. É sempre bom tê-los aqui. Gostaria também, especialmente, de parabenizar ao comitê científico deste evento, em especial pela composição do painel, que eu medio agora, né, que é o painel número 1, porque percebo aqui o cuidado em selecionar trabalhos que, a uma primeira vista, poderiam até parecer, né, trabalhos que não estabelecessem um diálogo, mas não, todos eles têm um diálogo muito claro, né, a respeito de sustentabilidade. Muitos deles, inclusive, tocam a temáticas bastante similares, né, como foram casos de 2 trabalhos aqui sobre o direito à cidade, 2 trabalhos sobre o direito à água, trabalhos sobre uma perspectiva comparativa, trabalhos sobre uma aplicação mais prática e empírica de como trazer os objetivos de desenvolvimento sustentável para a realidade, né, das nossas cidades, que são a maioria. E aqui eu também fico muito feliz, porque não falo só como pesquisadora e professora, falo também como procuradora de município. E eu sustento já há muito tempo que essas metas que são negociadas no âmbito global, na maioria das vezes entre os países e as organizações internacionais, elas só terão chance, né, de implementação se forem implementadas a partir de perspectiva local, e nisso a minha pesquisa de doutorado dialoga muito com uma fala aqui trazida pela Rafaela, né, dessa importância de que as cidades sejam tratadas, como o professor disse mais cedo, né, como uma espécie de laboratório, e que, de fato, né, que elas precisam ser incorporadas nesse debate e precisam ser treinadas, precisam ter acesso a como fazer da melhor maneira possível a implementação dessa Agenda 2030. E indo para a minha pesquisa, eu não quero me delongar, né, minha pesquisa em parceria com o Dr. Murilo, que também é fruto de uma inquietude da minha tese. Quem está escrevendo tese de doutorado, ou quem acabou de terminar uma tese, acho que pensa como eu, né? A gente tem que seguir a linha central do problema de pesquisa, senão a gente não termina, mas no caminho a gente vai se deparando com temas que são importantíssimos, que têm uma conexão com a pergunta central da nossa pesquisa. E foi o caso desse tema que eu trago aqui, né, que é justamente a questão da água utilizada na produção de alimentos. Todos nós sabemos que, por diversos fatores, né, fatores climáticos, fatores de incremento da população, incremento do modelo de consumo da maioria das pessoas que vivem em países desenvolvidos e de boa parcela das pessoas que vivem em países em desenvolvimento, o modelo de produção de alimentos ele teve que ser modificado. A gente saiu de uma perspectiva de produção de alimentos mais local e familiar, e a gente precisou trabalhar uma perspectiva transnacional de produção de alimentos para lidar com todos esses desafios, inclusive o desafio da insegurança alimentar. E o que houve nesse processo, que é um tema que é pouco debatido na academia, principalmente na academia do direito, né? Cumulado com esse processo da necessidade de produção de alimentos de forma a transformá-los em commodities, como é o caso do Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de commodities. Passou-se a se utilizar de uma estratégia que é justamente produzir em países em desenvolvimento e transferir essa responsabilidade da produção sustentável e transferir o uso de recursos escassos para locais que exportam commodities de alimentos, como é o caso brasileiro e como é o caso de muitos países latino-americanos e países em desenvolvimento também da África. E a perspectiva da nossa pesquisa visa justamente investigar esse fenômeno, né, da produção de alimentos, da transnacionalização de alimentos, sobre a perspectiva dos reflexos hidrológicos. Por quê? Porque muitos países que têm insegurança hídrica ou estresse hídrico, ou mesmo que tenham essa possibilidade de pagar pela produção de alimentos em outras localidades, eles acabam se utilizando disso não só para lidar com a questão de necessidade de alimentar a sua população, mas como uma estratégia para guardar, poupar as suas reservas de água, né? E isso acaba causando grandes distorções, né? Por quê? Porque a agricultura, a média das pesquisas no âmbito da ONU, Banco Mundial, enfim, trabalham com uma perspectiva de 70% da água consumida sendo como água consumida para a produção de alimentos. Mas existem pesquisas desenvolvidas por grupos de universidades privadas que chegam a um percentual de até 90%. E essa água ela é exportada de forma embutida, seja
porque ela está embutida no processo de produção de alimentos, seja pela própria perspectiva de aquisição de imóveis, né, para a produção de alimentos em países em desenvolvimento. É isso que é chamado de water grabbing, seria uma apropriação da água. E o que a gente visa discutir é justamente, né, nessa perspectiva de sociedade global, de intersecção de problemas, de necessidade de cooperação e de solidariedade no âmbito mundial, para quem é voltada essa preocupação com o desenvolvimento sustentável e para quem ficam os custos desse desenvolvimento sustentável. Então, também, nesse ponto, dialogamos com a pesquisa da Rafaela, né? Por quê? Porque o que se percebe é que muitos desses alimentos que embutem um alto grau, uma alta quantidade de água no seu processo produtivo, que é o que a gente chama de água virtual, eles acabam sendo exportados para países que muitas vezes têm estresse hídrico, mas outras vezes não têm, e eles acabam gerando problemas de natureza social, ambiental e econômico, ou seja, problemas de desenvolvimento sustentável nos países exportadores. Então, o Brasil é um ótimo exemplo, é um grande produtor de alimentos, conta com uma grande quantidade de água, né? Cerca de 12,5% da água no mundo está localizada, água doce no Brasil, porém, muitas das regiões que produzem alimentos no Brasil são regiões que já têm estresse hídrico, como é o caso do Cerrado, né? que em alguns lugares já está sofrendo estresse hídrico, como é o caso de algumas cidades do Sudeste que têm problema de abastecimento de água, e aí a pesquisa dialoga com a pesquisa dos colegas, a Giovana e o professor João Proença, que acaba afetando o direito humano à água. Então, nossa pesquisa tem um viés crítico, qualitativo, se baseia em pesquisa bibliográfica, mas também em metodologia documental indireta, justamente para questionar para quem é essa preocupação do desenvolvimento sustentável e quem vai custear, né, essa sustentabilidade no local onde esses alimentos são produzidos. E no limite, né, a gente até coloca, muito embora a pesquisa ainda esteja em processo de conclusão, no limite, essa prática, sem nenhum tipo de diálogo e cooperação e solidariedade, né, de definir quem financia e equacionar melhor esse trânsito de água embutido nos alimentos, em outros produtos também, né, mas como a nossa concentração no mestrado é agronegócio, e a gente tratou mais dos alimentos, como é que isso vai afetar a própria questão da produção de alimentos no futuro? Né? Por quê? Porque quando essa exportação é em alto grau, como existe muita utilização de água, essa água vai e não volta mais para a bacia hidrográfica do local onde esse alimento é produzido, isso diminui a evaporação no local de produção, e isso, no limite, vai influenciar na questão climática, né? E pode vir a afetar a produção de alimentos nesses países que são considerados celeiros do mundo. Então, isso a longo prazo, se não for debatido, pode gerar não só distorções de desenvolvimento sustentável no âmbito local, ou seja, dos países em que o alimento é produzido, mas também no âmbito mundial, porque a gente vai ter uma dificuldade maior em produzir alimentos e exportá-los para outros países do mundo. Então, o direito à água, o direito à alimentação, o próprio direito ao meio ambiente equilibrado, que também comungo dessa perspectiva de que seja um direito humano, né, ele acaba sendo ameaçado no primeiro momento nos países em que as commodities são produzidas, mas depois, no limite, ele pode afetar a produção de alimentos em escala global. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito dessa pesquisa. A gente trabalha muito o conceito de água virtual, os vários tipos de água virtual, e existem já trabalhos de outras áreas que conseguem calcular isso. Então, uma das nossas conclusões parciais é que deveria haver não só uma compensação, né, por esse fluxo de água, né, que vai todo no caminho dos países que produzem alimentos para aqueles que importam alimentos, mas também uma discussão de que deveriam haver políticas públicas para incentivar a identificação da quantidade de água, né, que é essa água virtual, água embutida, nas informações que vão ao consumidor final desses produtos, e, enfim, que haja maior transparência, né, na contabilização desse fluxo de água que acaba sendo transferido na forma de commodities agrícolas, no Brasil também na forma de minérios que são exportados, e isso acaba gerando distorções e dificulta ou muitas vezes inviabiliza o desenvolvimento sustentável nas regiões que são as mais cobradas, que são as regiões em que existe a produção de alimentos, né? Porque também muitas das vezes a produção de alimentos em algumas regiões, como é o caso da Amazônia, justamente por falta de política pública de desenvolvimento local, né, sustentável, acaba estando muito associada a desmatamento, né, a poluição de recursos hídricos, e esses não são problemas apenas dos países que produzem, são problemas de escala global e precisam ser tratados endereçados de forma cooperada, solidária. Com isso eu encerro.
a apresentação da pesquisa que eu desenvolvi em parceria com o professor Murilo, e como nós temos ainda alguns minutos, eu gostaria de... Obrigada. Como nós temos ainda 10 minutinhos, eu gostaria de convidar aqueles que estão acompanhando o painel de forma online, que enderecem eventuais questionamentos aqui pelo chat. Se alguém aqui presencialmente quiser se manifestar, levantar o braço, a gente pode dar sequência aqui ao nosso debate. Temos aqui, vamos ver, temos aqui uma manifestação presencial do professor, doutor e amigo, né, João Proença Xavier. Ele gostaria de estabelecer um diálogo, fazer algum questionamento, não sei bem. João, se quiser. Sim, acho que sim. E nesta circunstância este simpósio neste caso, e mostra as vantagens de nós termos um olhar continental, neste caso, face ao Brasil, e do Brasil face à Europa. Cada ideia está historicamente se pensava na sustentabilidade europeia e este é o problema. Este conceito não há nada do governo eleitoral, e objetivamente ao contrário, os políticos do Brasil e as matérias de pesquisa como o governo da matéria os direitos em Estado, defende o envelhecimento do direito, traz a perspectiva mais antiga no sentido de estudar mais institucionalizada, e com publicações a nível internacional, mas também mais pequenas e cada vez mais longas. E essa circunstância e a culpa, neste caso, a também dá-nos para o seu avanço, mas dizer que é importante também demonstrar essa caminhada, esse trabalho, porque aqui na Europa, e é deixar que o Ministério da Questão para parabéns. E é a nossa do valor. É que possa desenvolver um bocadinho, sem estar defesa própria, do nosso grupo de pesquisa, nomeadamente a questão aqui na Europa, como neste grupo, e objetivamente para quem possa colaborar na sua universidade, com as universidades da Europa, por exemplo, por exemplo, e possa estabelecer verdadeiramente os parceiros dos que estão como também demonstrado pela possibilidade de máquina sobre o curso, deixa de envelhecer e que só para o grupo demorar muito tempo a chegar ao estado. Uma vez que ela, a primeira vez que chegou ao nosso congresso, já era super preparado, toda era fantástica. Já tinha ensinado várias gerações do grupo, alguns agora já vêm com ela a acompanhá-la, com investigações um mais novos possíveis, como se diz bem, mais completas possíveis, destas matérias de direitos humanos e não só, e que eventualmente são também uma importância para a nossa economia e para a saúde do nosso país. Muito obrigada. Acho que todos conseguiram nos ouvir, mas sinteticamente, né, o professor João enaltece a importância desses debates sob a perspectiva não só europeia, no sentido da perspectiva brasileira, mas também esses aportes da pesquisa feita no Brasil, né, seja na forma de estudo comparado, seja na forma de estudo que envolva o direito transnacional, o direito internacional. Então, ele parabeniza, né, a todos os pesquisadores do grupo e me pede para falar um pouco a vocês a respeito de um grupo de pesquisa que temos no Brasil, né, que acaba acomodando muitos dos temas que foram desenvolvidos aqui, que é justamente o grupo de pesquisa sobre o direito do agronegócio e sustentabilidade, né? Nós buscamos justamente como primeiro mestrado profissional em direito do agronegócio no Brasil, explorar perspectivas de sustentabilidade, fazer críticas ao modelo no sentido de melhorar esse modelo de produção de alimentos, que é um modelo transacional, mas cuja influência brasileira é bastante pronunciada. Então, aqueles que se interessem pela temática, né, estão, desde logo, convidados
Aqueles que participam do grupo do WhatsApp já têm nossos contatos, mas, de qualquer maneira, deixarei aqui no chat também. Quem tiver interesse em dialogar com essas pesquisas do nosso grupo de estudo, serão bem-vindos. E também, enfim, já que estou aqui a fazer um pouco de divulgação do nosso trabalho, também convido a vários de vocês, né, quem tiver interesse em explorar essas temáticas, principalmente sobre direitos humanos e direito ambiental e a perspectiva da água e a atuação das cidades nessa matéria, que leiam a minha tese de doutoramento, recém-publicada pelo Unicinos, está no site da instituição, e estou à disposição de todos vocês, seja por e-mail, seja, enfim, por outras redes sociais que facilmente me encontram, né, Carol, Merida, para que a gente possa aprimorar as nossas pesquisas e estabelecermos um diálogo contínuo, né, quem sabe aqui no próximo evento estaremos nós publicando em parceria, né, e parabenizar a todos vocês, infelizmente pelo adiantado da hora a gente não vai ter mais espaços para perguntas, mas agradecer e parabenizar, incentivá-los a seguirem com as pesquisas, todas muito atuais e interessantes, e para lembrá-los, né, que dentro em breve receberão um e-mail reforçando aqueles que ainda não o fizeram para datas sobre envio do artigo completo para publicação. Muito obrigada a todos vocês, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que participam pela plataforma Zoom, e aqueles que queiram estão mais do que convidados para nos aguardar alguns minutinhos que iniciaremos um painel na sequência. Né? Parabéns a todos.